Boa noite! Estamos ao vivo, pelo menos eu espero que estejamos ao vivo, espero que o áudio esteja funcionando bem, espero que estejamos todos bem aí em mais uma quarta-feira aí de 2021, graças a Deus. Muito obrigado a todos que estão aí presentes, que vão entrar durante a nossa live. Hoje a nossa live é um tema super legal, que tá super aí, não vou falar na moda, né, porque acho que não é moda pra ninguém, mas boa noite, dona Elizabeth, já entrou aí, já tá que tá, seja bem-vinda. Eu vou contar uma história rapidinha aqui, na verdade eu vou contar duas. Vou contar uma aqui que é sobre, pra quem conhece a minha história, pra quem segue aí as coisas que eu faço, eu trabalhei durante muito tempo, inclusive o início das minhas atividades com os cães, foi num pet shop. Eu trabalhava num pet shop, fazendo banho e tosa dos cães, trabalhando com atendimento ao cliente, fazia uma porrada de coisa no pet shop, lá graças a Deus foi uma experiência muito boa. E um dos serviços que a gente fazia no pet shop era o Taxi Dog. Para quem não conhece o que é o Taxi Dog, não é um serviço de táxi para cães, mas é praticamente isso. Era pegar o cão na casa do cliente, você ia até lá com o carro do pet shop, e aí você pega o cão, traz para dar o banho, depois que terminou o banho, você pega e volta ele para casa. O que consiste isso? Consiste em, basicamente, você colocar o cachorro dentro de um carro, na maioria das vezes dentro de uma caixa de transporte, né, para que ele pudesse ficar ali. Geralmente tinham mais de um cachorro, cachorros, e aí tinha dentro do carro essas caixas de transporte de tamanhos variados para poder comportar cada tipo de cão. Às vezes você faz esse serviço a pé, né? Você vai a pé até a casa do cliente, se é um lugar mais pertinho, busca o cão ali na coleirinha, aproveita, já faz um mini passeio para ele em direção ao pet shop, depois você volta a ele. Mas sempre que tem o Taxi Dog, os cães são levados de carro, né? Você bota o cachorrinho dentro do carro. E tem uma historinha assim, de uma das vezes, muitas das vezes, na verdade, mas teve uma que foi a que mais me marcou, que era um cãozinho que odiava estar dentro daquela caixinha de transporte. Né? A gente teve que pegar ele na casa, e aí para chegar em casa foi tranquilo, a gente entrou na casa, pegamos o cachorrinho lá, pegamos no colo, né? Porque era o costume, né? Cães menores você pegar no colo para ser uma coisa mais fácil, e aí colocamos dentro da caixinha, até aí maravilha. Aí fechamos a caixinha. Chegou lá no pet shop, a gente precisa tirar esse cachorro da caixinha. Na maioria das vezes a gente tirava o cachorro no próprio carro. Abria a caixinha, pegava o cachorro e vamos embora. Esse cachorrinho já não queria sair. Ele já começava a mostrar os dentes e ficava acuado lá no fundo da caixinha, né, preso, escondido. E aí nós tivemos que levar a caixinha para dentro do pet shop, para poder fazer toda uma ambientação, para conseguir tirar aquele cãozinho dali, porque aí não tem conversa. Ele entrou na caixinha, ele precisa sair de alguma forma. E aí pega a toalha para não levar mordida, e aí enfia a mão e acaba tirando esse cão meio que na força mesmo. Uma hora ou outra ele sai. Só que aí tem um retorno. E precisa colocar esse cachorro de volta dentro da caixinha. E aí lá vou eu de novo. Eu não era o motorista dessa vez, eu estava de auxiliar. E aí colocamos o cachorrinho dentro da caixinha. E aí quando chegou no destino, eu abri a portinha. Quando eu coloquei a mão dentro da caixinha para pegá-lo, ele saiu correndo de dentro da caixinha, desesperado de medo. Eu até tentei pegar ele ali no meio, mas era uma vez, ele pulou, saiu correndo e fugiu. É lógico que ele não estava querendo fugir de nós, ele queria fugir da caixinha. Então ele correu, só que ele ficou ali numa região visível para nós. E aí fomos até ele e pegamos ele ali solto no chão e botamos ele dentro da caixa. Não é uma história com um final feliz. Eu lembro que nessa vez eu tomei uma mordida. Uma das mordidas que eu tomei no pet shop foi nessa situação, eu acho que até já contei pra vocês. Foi quando eu fui pegar esse cachorrinho dentro da caixinha, que ele me deu uma mordida. Acontece, não deveria acontecer, por isso que a gente precisa conhecer sobre comportamentos, como adaptar os cães, como socializar os cães, para evitar esse tipo de estresse que principalmente coloca em risco o cão. A gente também está em risco, mas eu acredito que a saúde mental do cão, ela vem em primeiro lugar, senão nada disso acontece. Então essa foi a primeira historinha aí de uma caixa de transporte para poder levar o cachorrinho para poder tomar um banho. E tem uma outra que eu vou fazer bem rapidinho aqui, só para a gente não perder tanto tempo. Embora eu nunca acho que é perda de tempo, né? A gente sempre ganha quando a gente está falando sobre cães e entendendo mais sobre isso. Que era um casal de amigos meus. Eles se mudaram para o Canadá.
e eles têm uma cachorrinha, tinham uma cachorrinha, né, na época, era a Leia Skywalker, nome lindo, né, maravilhoso. E ela, para viajar para o Canadá, tinha que ser de avião. Não tinha outra opção para eles, até tinha, né, acho que até tem, mas mais rápido e mais prático seria ir de avião. E aí eles foram até a companhia para ver se ela poderia viajar na parte dos passageiros, né, junto com eles. E aí existem várias regrinhas, ou regronas, ou regras, para poder se transportar um cachorro num avião. De tamanho, de tipo de lugar que você vai acondicionar ele, se é uma caixinha, se é uma cestinha, existem várias, e cada companhia aérea faz de uma forma. O fato é que eles precisavam viajar, eles nunca tinham preparado a Leia para poder entrar dentro de alguma caixinha, alguma bolsinha para poder ficar, e aí tiveram que comprar a caixinha, botar ali dentro, e seja o que Deus quiser, vamos viajar porque a gente está precisando fazer essa viagem, não tem como adiar, e aí a Leia teve que ir junto com eles dessa forma. Acabou viajando, essa é a realidade. Então, no fim das contas, a gente roda uma roleta da sorte para poder conseguir fazer as coisas com os cães sem antes prepará-los devidamente. Não que dê certo e não que dê errado. Por isso que a gente está sempre rolando essa roleta da sorte e colocando sempre a saúde do nosso cão em um quê da sorte, eu nem sei se existe essa palavra, no quê da sorte, na sorte da vida, ao invés de prepará-los aí para poder conseguirem viajar e conseguirem ficar tranquilos em qualquer ambiente. Beleza, essas eram as duas historinhas que eu tinha para contar. Vou dar boa noite para todo mundo que tá aí novamente. Toda hora que eu dou uma respirada eu acho legal falar boa noite, porque o pessoal vai entrando aqui, às vezes não dá para ver, não dá para falar, mas eu sempre dou uma boa noite para todo mundo. E o tema de hoje é esse, viagens. A gente já começou colocando nossos stories lá para o pessoal dar a opinião deles, mas é lógico, eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês aqui também para a gente fazer aquela interação mais ao vivo aqui, ó, mais no 1 a 1, né? Embora eu não chamo ninguém ao vivo, mas eu respondo diretamente para você. A primeira coisa que eu queria colocar aqui pra gente é o conceito de viagem. Né? O que é uma viagem? Principalmente pensando num cão. Não vou nem falar em nós, né? Porque nós talvez tenhamos um conceito diferente aí do que é uma viagem, mas o que significa uma viagem para um cão? Será que existe diferença entre a gente fazer uma viagem com o cão e a gente fazer um passeio com o cão? Será que envolvem as mesmas coisas? Será que para o cão ele entende da mesma forma? Então, vou fazer resumidamente, objetivamente, para que você, quando tiver um cachorrinho aí, você conseguir pensar sobre isso, você imaginar que a viagem para o cão é tudo aquilo que vai levar ele para um destino aonde ele precisa passar uma noite. Vamos entender a viagem dessa forma, porque senão é um passeio. Se você pegar o seu cachorro, colocar ele dentro de um carro, descer a serra, não sei para quem conhece, ou vai para uma praia, um lugar mais longe aí, passa o dia ali com ele na praia e tal, aí bota ele no carro e volta para casa, isso é um passeio. Isso não chega a ser uma viagem. Apesar de, no nosso conceito, a gente entrou no carro e ficamos ali 1 hora, 2 horas e meia, tem gente que às vezes fica até mais, eu já acho um pouco desconfortável, a gente às vezes considera como uma viagem, mas seria como um bate-volta nosso. Você foi para um lugar e você voltou no mesmo dia. Isso para o cão é entendido como um passeio, porque ele não precisou se ambientar àquele novo lugar. Ele chegou, passou o dia ali, em determinado momento ele voltou para casa para poder dormir, para poder descansar, voltou à sua rotina original. Então a viagem, vamos entender que a viagem é o cão passar a noite em um outro lugar, você ir com ele para um lugar e ele passar a noite em um outro lugar. E aí, independe se é muito longe ou se é do lado na casa do vizinho. O importante é isso, a viagem é o cão passar uma noite lá. Entendido isso, vamos ver algumas coisas aqui com relação a viagens para a gente entender exatamente esse conceito e sempre que a gente puder ajudar os nossos cães a ter uma boa viagem. Boa noite, Dona Neia, falou boa noite aí. Dona Bia não tem nem 1 ano de idade, está presente na live. Vai aprender bastante, hein, Dona Bia, para ter um cãozinho aí e cuidar dele da melhor forma. A verdade é, quando que a viagem começa? Quando que começa uma viagem? Quando a gente planeja uma viagem, ela já começou.
É legal a gente entender isso, que quando a gente pensa em viajar, a partir desse momento, a viagem já começou, ela já precisa começar. Tem gente que é um pouco mais, não vou falar ansiosa, né, eufórica, mas já começa a fazer os preparativos para uma viagem, pegar coisas, planejar itinerários, né, com muita antecedência. E isso já é uma viagem. Você já começou a sua viagem, você já se inseriu ali dentro, você já está se preparando. E isso eu estou falando da forma como os humanos interpretam ou encaram uma viagem, mas isso precisa ser também visto da mesma forma quando você tem um cão na sua vida. Você precisa planejar a viagem, cada detalhezinho, todos os detalhes dessa viagem. Quando ela vai ser? Bom, eu vou entrar nesses detalhes em breve aqui, mais no finalzinho. Eita, eu abri minha folha aqui, perdi toda a minha sequência. Mas lá na frente eu vou explicar mais para vocês, para a gente anotar e saber exatamente o que a gente precisa para preparar e planejar uma viagem de sucesso com os nossos cães. Dona Bia falou Dindo. Dindo? Sou eu. Coisa fofa, não faz isso que eu perco toda a minha concentração aqui do que eu preciso falar. Vamos começar então aqui para manter a sequência sobre as nossas enquetes. Vamos lá. O que eu coloquei aqui como primeira enquete, para a gente já dar aquele start na nossa live e colocar o assunto aqui na mesa entre nós. Se você imagina levar o seu cão para viajar contigo, eu acho que essa é a primeira questão que você precisa levantar. Se você já tem um cão, ou principalmente se você não tem um cão, é você imaginar se você vai querer levar o seu cão para poder viajar com você. E aí 100% das pessoas, vou até colocar aqui, embora tá me dando sombra, colocou que sim, que imagina sim levar o cão para viajar contigo. Apesar de ser uma resposta super simples e super de bate-pronto, eu acho que a gente parte mais pro lado da emoção quando a gente vai responder uma coisa dessas. Quer que seu cão viaja com você? Todo mundo que tem um cão, que eu acho ótimo, essa visão de quero sim. Eu quero que ele participe de cada momento, de cada aventura, de cada lugarzinho que eu for, eu quero que ele esteja comigo. Por quê? A gente que está aqui, a gente sabe que trazer um cão para morar com a gente é colocar um membro na família. É você aumentar a sua família. E aí se você não imagina você viajando sem o seu companheiro, a sua companheira, ou viajando sem os seus filhos, suas filhas, não faz sentido você imaginar da mesma forma com o seu cão. Então eu acho ótimo, acho maravilhoso, fico muito feliz das pessoas terem respondido que sim, que imagina, todo mundo respondendo a 100%, de levar o cão para viajar contigo. Eu acho isso ótimo, é o primeiro passo para a gente ter um relacionamento bom com os nossos cães, é a gente ter essa consciência de que não importa para onde eu vá, tudo que eu vá fazer, eu vou querer que meu cão vá comigo e participe dessas coisas comigo. Esse é o primeiro passo. Você entrou de cabeça nisso e pensou isso e respondeu que sim, que imagina levar o seu cão para viajar com você, estamos no caminho certo. Estamos seguindo exatamente o que os cães precisam para ter uma qualidade de vida, para serem realizados e construírem memórias e lembranças incríveis para a vida dele e para você também. Então acho maravilhoso, era só para isso, só para dar aquela aquecida, ainda bem que ninguém respondeu que não imagina levar o cão, todo mundo respondeu que sim, e quem não tem cãozinho é ótimo pensar dessa forma, porque aí já traz o cãozinho para casa, se preparando para poder fazer essas viagens com seus cãezinhos. Viagens com seus cãezinhos, eu pus tudo no plural, mas cada um sabe quantos cães quer ter e quantas viagens quer fazer. Tem gente que não gosta muito de viajar também. Vamos lá então. Se você não levar o seu cão na viagem, onde você pensa em deixá-lo? Por que eu fiz essa pergunta logo na sequência da outra que era se você pensa em levar o seu cão para viajar? Porque a gente precisa entender algumas questões também com relação a levar um cão para viagem. E é legal você pensar que talvez não seja sempre que você consiga levar o seu cãozinho para viajar. E aí você precisa tomar uma decisão. Ou você pega e cancela essa viagem ou muda o destino para onde você pensava em ir, por não poder levar o seu cãozinho, e aí existem vários fatores de por que não levar o cãozinho. Ou você pega e faz uma dessas coisas aqui que eu selecionei para que vocês escolhessem. Você vai deixar o seu cãozinho, se você não puder levá-lo, se ele não puder ir com você, não independente qual for o motivo, o que você vai fazer? Você vai deixar ele
em um hotel para cães, eu coloquei 3 opções aqui. Você vai deixar ele na casa de alguém, vai pegar um conhecido lá e deixar o cãozinho passar uma temporada ali com a outra pessoa enquanto você faz a viagem. Ou na sua própria casa. Você vai viajar, porém você pega e deixa o seu cão em casa. Deixa eu ver as respostas aqui. Boa, eu não tinha nem olhado as respostas antes. Mas ficou dividido entre hotel para cães. Esse aqui eu nem mostro porque é uma confusão aqui de informações. Ficou dividido entre deixar num hotel para cães e entre deixar na casa de alguém. A gente teve um votinho aqui, ó, e para deixar em casa mesmo. Vamos entender cada um desses pontinhos agora. Boa noite para quem entrou agora. Eu falei pra caramba, esqueci de dar boa noite, que mal educado. Mariane, Soninha, Mariana, a Mariane e a Mariana. Joinha, que prazer ver vocês aí. Quem tiver alguma dúvida sobre viagens, ou já tá pensando em fazer viagens, ou para onde iria viajar com o cão, coloca aí nos nossos comentários ou nas perguntas para eu poder dar uma avaliada e a gente conversar um pouquinho sobre. Se você já pensou em viajar ou já viajou com o seu cão para algum lugar e quer colocar aqui para onde foi, ou se foi legal, se foi uma bagunça, coloca a sua opinião aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Enquanto vocês vão escrevendo aí, dando a opinião de vocês, oi Mari, oi Soninha, eu vou falar um pouquinho de cada um. Deixar em um hotel para cães. O que é importante quando a gente vai deixar um cão em algum lugar? E aí vamos falar do hotel para cães. Hotel para cães, o próprio nome já diz, ele é especializado, ele é específico, especializado, ele é preparado para receber cães, ele tem toda a estrutura para poder receber um cão ali. Só que, será que esse hotel vai saber receber o seu cão? Ou, melhor ainda, que é a pergunta mais importante, será que o seu cão vai saber ficar nesse hotel? São essas duas perguntas que a gente tem que saber. Então, não que seja errado, não que não seja certo, mas você deixar o seu cãozinho em um hotel, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o hotel. E não só você e o seu cão. Vocês precisam ir até o hotel, entender a rotina, entender a dinâmica, como que funciona os horários, as atividades que eles oferecem, se é que tem atividades nesse lugar. E aí não estou aqui para julgar ou definir o que é um bom hotel ou o que é um ruim hotel para cães. É aquilo que você acha que se adequa e se enquadra nas necessidades que o seu cão tem hoje. A forma como ele entende as coisas e como ele tem uma rotina, será que ele cabe num hotel que não tem atividades? Ou um hotel que não tenha banho? Vamos entender tudo isso, que a alimentação seja feita para todo mundo ao mesmo tempo. Lembra que a rotina do seu cão ela precisa ser mantida para que ele tenha qualidade de vida e se sinta seguro. Então, se esse hotel não oferece esse tipo de coisa para o seu cão, as coisas que você ofereceria em casa, talvez não seja uma boa opção e talvez o seu cão não goste ou não curta ficar lá dentro do hotel. O que acontece também? Acontece às vezes o contrário. Às vezes a rotina que você tem dentro de casa é tão pobre com o seu cão, tão pobre de estímulos, que você levar ele para um hotelzinho que tenha um mínimo de atividades, um mínimo de socialização, talvez seja muito bom para ele. Vai desenvolver ele muito bem. Só que é o que a gente sempre fala aqui. Você nunca coloca na mão de outras pessoas a responsabilidade de educar e ensinar o seu cão e ajudar ele a conviver. Porque você está vindo na terceira pessoa, você está terceirizando as necessidades que o seu cão apresenta. Porém, isso você precisa analisar se você quiser deixar o seu cãozinho em um hotel para cães. Alguém colocou aqui, ó, a única viagem do tio foi na mudança. E como eu falei no começo aqui, o que é a viagem para o cão é tudo aquilo que vai levar ele para um lugar onde ele tenha que passar pelo menos uma noite nesse lugar, ou seja, dormir nesse lugar. Quando você faz uma mudança, ela é uma viagem para o cão, sim. Porque você vai precisar adaptar ele lá naquele ambiente onde você levou ele. Apesar de ser o lugar onde ele vai viver, o primeiro contato dele com aquele ambiente precisa ser apresentado, precisa ser adaptado para que ele possa ficar bem naquele lugar e aí sim passar o resto da vida ali. Porque senão, deixa ele ali e depois vocês voltam para casa. Então uma mudança
é sim uma viagem para o tio. Então coloca aí, Soninha, se você quiser, como que foi feita essa ida para essa mudança? Foi de carro, foram a pé, foi de bicicleta, foi de avião, foi de caminhão? Como que o tio foi, né? De que forma ele foi? No colo, dentro de uma caixinha, ou seja lá o que Deus quiser, como é que ele foi. Se quiser colocar pra gente aí, a gente vê como é que foi. E a outra opção aqui, deixar o cão na casa de alguém. Vamos lá entender novamente a rotina de um cão e o que significa uma viagem para o cão. Você deixar na casa de alguém, primeiro de tudo, o seu cão precisa se dar bem com essa pessoa ou nessa casa que ele vai ficar. Imagina que para ele é uma viagem também, porque ele vai ter que morar, ele vai ter que dormir em outra casa, ele vai ter que passar o dia ali, fazer atividades naquele lugar. O que é mais importante, além do seu cão gostar do lugar dessa pessoa, dessa casa onde ele vai ficar? É você deixar as orientações da forma como é a rotina do seu cão, o que precisa ser oferecido. Lembra que uma das coisas que eu sempre falo aqui é que a gente se transforma em agentes da educação canina ou das informações importantes que as pessoas precisam ter. Foi confuso, foi difícil essa frase, né? As informações importantes que as pessoas precisam ter. Mas a partir do momento que você entende sobre os cães, que você atende às necessidades, você vira um agente transformador. Então você deixar na casa de alguém, além de ser uma oportunidade para o seu cão se dar bem nesse lugar, é uma ótima oportunidade para você transformar a consciência e a forma como a outra pessoa enxerga o relacionamento com os cães. Imagina que legal. Então deixar o cão na casa de alguém é uma boa opção também, desde que a gente consiga cumprir esses critérios. Que o seu cão consiga reconhecer também a rotina, que ela seja inserida de uma forma legal e ele fique bem nessa outra casa, independente de quanto tempo você vai deixar. Aproveitando até a deixa aqui da Soninha da mudança, imagina que a mudança é isso. O seu cão vai para uma outra casa, você precisa fazer toda a adaptação, ele precisa gostar dali e criar uma nova rotina ali. Ou tentar reproduzir a mesma rotina que vocês tinham. A partir desse momento ele fica ali quanto tempo for. Não tem diferença para ele. Se você tiver que voltar para casa, você precisa readaptar toda a rotina do cão novamente. Vamos ver aqui, a Soninha colocou, acabei passando, ó. A Mari colocou, tadinho, ele passou mal. Eita, foi no carro, na casinha dele, ele passou mal, deu vômito, vixe Maria. A questão é, ele ficava na casinha normalmente? Ele passeava de carro normalmente? Isso pode acontecer com os cães, porque não é uma rotina que muitas pessoas fazem com os cães, de passear de carro com o cão, porque a gente sempre opta por fazer um passeio na rua, de coleira, a gente quer gastar a energia do cão, né? A gente ouve muito isso, vamos passear para gastar energia. E a gente esquece que o passeio de carro, ele é tão importante ou até mais importante, porque o cão faz pouco. Se ele faz pouco, você precisa inserir isso na rotina dele. Quando ele vai num veterinário, às vezes, é mais longe, ele precisa ir de carro, ou, como eu disse no começo, tem o taxi dog, ou seja, vai ser um carro que vai vir buscar ele. Então a gente precisa sim, quando a gente tem um carro, é óbvio, a gente fazer esse tipo de adaptação, fazer com que o seu cão fique confortável. Eu não sei quanto tempo demorou essa viagem de carro na mudança, mas lembra, se o seu cão está acostumado e fica confortável no veículo, não importa para ele se vai ser 1 minuto de viagem, de trajeto, ou se vai ser 2 horas, 3 horas de trajeto. Ele vai ficar confortável da mesma forma. Então o que pode ter acontecido aí é que... Eu tô rindo aqui porque a Sonia colocou, minha mãe também passou mal. Eu não vou falar nada, senão eu corro o risco aqui de ser processado. Eu não vou falar nada com relação a isso. E aí a outra opção que eu tinha colocado aqui para vocês é deixar o cão em casa mesmo. E por incrível que pareça, essa é uma das melhores opções. Eu dei essa pausa dramática porque sim, deixar na própria casa é a melhor opção para o cão. É a melhor opção, ele já conhece aquele ambiente, já se sente seguro ali. Só que você precisa que alguém vá até lá para poder oferecer as atividades diárias dele, para poder fazer a alimentação dele,
para poder fazer uma atividade física, para poder criar uma rotina de comunicação com uma pessoa diferente. Então, mesmo que você deixe em casa, por ser a melhor opção, imagina aqui, ó, quando a gente deixa num hotelzinho para cães, e é um hotelzinho onde o seu cão não conhece ou não está acostumado, ele vai ter contatos com cães que ele não conhece, pessoas variadas que talvez ele não tenha tanta intimidade. Então você já tem muita coisa que pode dificultar a estadia do seu cão lá. Quando você deixa o cão numa casa de uma outra pessoa, ele vai estranhar o ambiente, porque não vai ser o mesmo ambiente que ele está acostumado a ficar e que ele é seguro para dormir, para poder fazer atividades dele como xixi e cocô. Uma outra pessoa que pode ser que não siga tão à risca aquilo que você pediu ou da forma que precisa ser feito. Então você tem várias situações que podem dificultar a estadia do seu cão nesses dois ambientes, diferente quando é em casa. Em casa você tira completamente isso. É ele, é o ambiente onde ele está acostumado e a rotina vai ser mantida só que por uma outra pessoa. Ela vai chegar e vai fazer as mesmas atividades que você fazia com o seu cão. Então a melhor opção quando você vai viajar e não tem como levar o seu cão, é você deixar ele em casa mesmo e pedir para alguém ir lá e fazer as atividades diárias com ele. Alguém colocou aqui, peraí, que não estava acostumado. Ele não estava acostumado mesmo. Se tivesse acostumado, não teria problema. Aí a Néia colocou que adora passear. Eu tô com medo de perder esses comentários de vocês. O meu adora passear de carro. Vai numa boa para Minas. 7 horas de viagem. Fiz 7 aqui, ó. 7 horas de viagem para Minas. Minas é bem grande, né? Às vezes 1h30, 2 horas você chega em Minas. Às vezes demora 7 horas até mais para chegar em Minas, em algum lugar de Minas. Eu vou falar sobre isso que a Néia comentou aqui, só que lá na frente. Eu não vou atropelar aqui a sequência pra gente falar sobre essa questão de quantidade de horas, né? Viajar para Minas, 7 horas de viagem. Boa observação, Néia, mas eu vou depois fazer um comentário sobre isso aí. Vamos seguindo aqui, ó. Boa. Vou tomar uma água para respirar. Eu vou dar início aqui a um termo que é o famoso pet friendly. Eu não sei se todo mundo já ouviu, ou se quem tem cachorro já ouviu, quem não tem cachorro já ouviu, ou sei lá, já viu em algum lugar. É a gente falar sobre lugares que são pet friendly. E aí, vou dar um pouco da explicação do que é o pet friendly. E aí é legal se vocês depois puderem também colocar a opinião de vocês sobre o que é um lugar pet friendly, né? O que você considera um lugar pet friendly. Mas, a grosso modo e basicamente falando, para que um lugar seja considerado como pet friendly, ele simplesmente tem que permitir a presença de animais. Pronto, acabou, preto no branco, raso assim. É o conceito de pet friendly. O lugar que permite que você leve o seu cão e que o seu cão fique ali. Isso é um pet friendly. Eu tô rindo aqui, mas Tá, fiz errado de rir, tá bom. Mas é porque é muito rasa essa informação. Isso é uma coisa muito que não atende às necessidades reais do cão. E quem tem cão e já procurou lugares pet friendly vai entender exatamente o que eu tô falando. Mas quem não tem ou nunca procurou, eu vou falar aqui. O que acontece sobre lugares pet friendly é isso. Existe esse termo e essa conotação de ser pet friendly pelo fato de permitir que você leve o seu cão. Só que cada lugar existem regras para você ter o seu cão ali, né? Aonde o seu cão pode ficar, que tipo de cão pode ter ali, né? O tamanho do cão, a idade do cão, tudo isso alguns lugares levam em consideração para permitir a entrada ou a permanência de um cãozinho em um lugar. Se o cão não fica latindo, ou seja, existem vários critérios que vão impedir outros cães de irem. No meu ponto de vista, eu posso até estar sendo radical, mas quem me conhece sabe que às vezes eu sou meio radical para essas coisas, mas você permitir apenas alguns cães, aqueles que agradam o que você tem para oferecer, aqueles que conseguem receber e fazer aquilo que você oferece ou aquilo que você quer que eles façam. Para mim já não é um lugar pet friendly.
Para mim, o lugar pet friendly é aquele que aceita todo e qualquer tipo de cão. É lógico, você pode estar pensando agora, mas Beto, tem cão que não consegue ficar, tem cão que é bagunceiro, tem cão que é bravo, tem cão que é... A gente está falando de cães. Só que qual é a responsabilidade nossa quando a gente leva um cão para um lugar desse? A gente precisa saber, a gente precisa entender. Então, eu acho errado que as pessoas, que existam os lugares pet friendly. Alguém colocou, a Sônia colocou, discriminação. Você levar um cão para um lugar pet friendly, você mesmo, sabendo que o seu cão não está preparado para isso, ou que o seu cão é o cão que fica latindo o tempo inteiro, que não dá paz, ou que não sabe fazer xixi e cocô em outro lugar, que rói móveis, vai estragar as coisas desse lugar onde ele está, aí já é uma responsabilidade da pessoa e precisa sim ela ser responsável por isso, ela arcar com as consequências disso, mas não que o lugar tenha que impedir a presença desse cão nesse lugar. Isso não é uma prática pet friendly. O que acontece em lugares pet friendly é que, se existem cães dessa forma, os lugares têm alguém que vai orientar as pessoas, tem alguém que vai dar uma opção para o cão. Então, na maioria das vezes, um lugar verdadeiramente pet friendly, ele vai ter um espaço para socialização de cães. Na maioria das vezes, um lugar onde você possa oferecer comida para o seu cão, um lugar onde o cão possa fazer de banheirinho, onde você leva, coloca lá o tapetinho, ou às vezes até já tem tapetinhos, para que leve o que o cão vá lá e faça, como um banheiro nosso. Se você imaginar que tudo aquilo que é oferecido para nós humanos precisa ser oferecido para os cães em um lugar pet friendly, você vai entender exatamente o que é de verdade um lugar pet friendly. E você nunca vai aceitar menos do que isso. Entenda que deixar simplesmente o cão estar ali não é uma prática pet friendly. Só é uma prática, pode vir com o seu cão desde que você pague por ele ficar aqui. Existem lugares que faz isso dessa forma também. Faz sentido isso daí que eu falei, que pet friendly não é qualquer lugar, que as pessoas se apropriam desse termo para oferecer um serviço que na verdade não é o que precisa ser oferecido? Bom, eu acho que sim, mas tudo bem. Eu fiz uma pergunta lá no Stories que era exatamente sobre isso, que é o que você acha, deixa eu até ler aqui para não falar besteira, o que você acha que seja um verdadeiro lugar pet friendly? Agora eu não vou deixar vocês responderem, embora vocês podem dar a opinião de vocês, mas eu já expliquei aqui o que é de verdade um lugar pet friendly. Mas eu botei lá nos stories o que as pessoas achavam que era um lugar pet friendly. Eu tenho a resposta aqui, ó. Pera aí que eu vou botar para vocês. Aqui, ó, Poft. Boa, uma das pessoas colocou lá que um lugar pet friendly para ele era que o cão possa ficar solto. Apesar de ser muito vaga essa informação, eu entendo o que a pessoa quer dizer e é aquilo que a gente estava comentando aqui. Tem lugares onde você pode levar o seu cão desde que ele fique na coleira e na guia, ele fique com focinheira se for um cão de porte um pouco maior. Então existe sim, apesar de se dizer pet friendly, existem as segmentações, existem as regras que impedem alguns cães de frequentarem de uma forma decente ou plena, da forma como deveria ser. Eu entrevistei na segunda-feira um casal que adotou um cãozinho e ele falou, o rapaz, o tutor da cachorrinha, ele falou um termo que eu acho muito legal a gente começar a utilizar para realmente dar uma vida de qualidade para os cães. Ele falou que a gente precisa ter cordialidade com os cães. E aqui a gente fala exatamente disso. Pet friendly é o lugar ser cordial com o seu cão. É ele respeitar as necessidades daquele cão, entender as dificuldades e os limites também daquele cão, ajudar a família a ficar com o cão naquele lugar. Isso é um lugar pet friendly. Aqui ele colocou que o cão possa ficar solto. Muitos lugares deixam o cão ficar solto, desde que seja num lugar específico para isso. Eles têm ali um ambiente separado que o cão fica solto. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente entenda o que significa esse cão poder ficar solto. Então, área onde é feita a alimentação, vamos dizer um hotel pet friendly. Aonde é feita a alimentação das pessoas, não pode ter cães. Os cães não podem frequentar esse lugar. Eles têm um lugar para eles onde eles podem ficar soltos e fazer as atividades.
tem atividades diárias com um monitor, igual como se fosse crianças, né? É o famoso daycare, só que dentro de um hotel. Só que o seu cão não pode ficar solto o tempo inteiro. Ele não pode ir e vir como ele quiser, para onde ele quiser. Muita gente pode achar, nossa, Beto, mas aí também tem cão que não sabe ficar. A gente vai cair de novo naquele conceito que a gente tem antigamente. A gente precisa preparar os nossos cães para esses lugares. Saber se eles estão prontos para frequentar esses lugares. A partir desse momento, não faz sentido o lugar evitar ou impedir que o seu cão participe da sua vida. Participe daquilo que você faz com ele. Não sei se dá para entender exatamente qual é o conceito que eu estou querendo trazer para vocês com relação a pet friendly. Mas que o cão possa ficar solto, muitos deles deixam. Desde que seja dentro do quarto, no lugar específico para cães. Entende um pouco a diferença de um pet friendly de verdade e simplesmente um lugar que aceita você levar o seu cão? Acontece isso. Então, mas é uma boa visão de lugar. O que é um lugar pet friendly é você permitir que seu cão fique solto. Isso com certeza é um lugar pet friendly, desde que ele possa ficar solto em qualquer lugar que você frequente também. Eu sou radical, né? Sou radical. Vamos continuar aqui com as nossas enquetes enquetes do Instagram. É falar enquetezinhas. Aí eu já fui para uma questão um pouco mais específica com relação a esse trajeto que você vai precisar fazer com o seu cão para uma viagem. Você pensa em viajar com ele de carro ou de avião? Aí eu separei duas alternativas só. Se você imagina viajar com seu cachorro de carro ou de avião. Todo mundo votou em carro. Ninguém colocou a opção avião. O que eu entendo com isso? Ou você não pensa em viajar de avião, só você, né? Você sem o seu cachorro, então por isso você não considera levar o seu cão em uma viagem de avião, ou você acha que o seu cão não vai ficar bem em uma viagem de avião. Essas são as duas opções. Eu falo de avião porque eu coloquei o avião para colocar essa lenha aqui na fogueira mesmo, porque as pessoas, a maioria, pensa em carro. Acha que o carro é um lugar mais confortável, né? Que o cão vai ficar ali mais tranquilo. E como pudemos ver aqui já com a Soninha que estava falando, não necessariamente o carro também é um lugar super gostoso e super agradável para um cão. Como ninguém votou em avião, eu vou entrar num conceito aqui que é muito importante você ter, que é com relação ao lugar onde o seu cão dorme. É importante a gente entender que o cão precisa descansar 100%. Quando o cão está na natureza, ou a maioria dos animais que estão na natureza e possuem predadores, eles procuram tocas para dormir, para poder realmente dormir. Senão, ele fica o tempo todo em estado de alerta, em estado de atenção. Qualquer barulho que aconteça, ele vai acordar, ou seja, ele não vai ter uma boa noite de sono, ele não vai estar descansado, os níveis de irritação dele vão estar cada vez mais elevados, e aí ele pode ficar assustado com qualquer coisa, ele pode ficar agressivo com qualquer coisa, mas estamos entrando em outro assunto aqui, que é o assunto de descanso. O que é importante? Que o seu cão tenha a toquinha para ele dormir. E aí essa toquinha pode ser qualquer uma, desde que tenha fundo, paredes, né? Lateral, fundo, lateral e teto. É importante que o seu cão tenha esse lugarzinho para dormir. Na maioria das vezes eu indico que você tenha, assim, uma casinha onde tem porta, para que você possa, inclusive, fechar essa porta. E eu vou dizer por que tem que fazer isso. Para que o cão se sinta 100% seguro lá dentro. É lógico que você precisa fazer uma adaptação com esse lugar, porque geralmente é o cão que escolhe o lugar onde ele vai dormir, onde ele vai descansar de verdade. Então você precisa apresentar essa casinha para ele entender que esse lugar é o lugar onde nada de ruim acontece com ele, é o lugar onde ninguém invade aquilo para poder chegar ou pegar ele. Ali é o lugar onde ele vai conseguir realmente dormir de verdade, descansar de verdade, ter uma boa noite de sono. E vai ajudar, inclusive, para que você leve o seu cão para viajar. Esse é o ponto também. Se você coloca o seu cão numa caixinha de transporte, numa casinha, e você leva essa casinha junto com ele para poder fazer uma viagem, ele vai ficar muito bem nessa viagem, porque ele já conhece esse ambiente. Entenda dessa forma. Então você viajar com um cão de carro ou de avião, a diferença é muito pequena.
desde que você tenha colocado o seu cão dentro de um lugar seguro, onde ele conhece e gosta de ficar. Por quê? No avião, ele vai ficar dentro de uma caixinha. Ele vai ficar, seja no mesmo lugar onde você fica, na área dos passageiros, né? Se for um cão pequenininho. Se for um cão um pouco maior, ele vai na área das malas, da bagagem. Mas não tem problema nenhum, porque ele vai estar dentro da caixinha dele. E por que que isso é tão importante? Porque quando você vai para um lugar novo com o seu cão, é importante que ele consiga também descansar nesse lugar. E quando a gente fala de viagem, a gente está falando que o cão vai precisar dormir em algum outro lugar. E aí, se ele tem a caixinha, a casinha dele, que você leva junto para essa viagem, ele não vai ter problema nenhum na noite, na hora de dormir. Ele vai ficar tranquilão. Então imagina dessa forma. Então, na verdade, não tem muita diferença entre você levar o seu cão de carro ou de avião. A única diferença é que se você colocar ele no carro, ele vai ter mais opções, né? Você pode acostumar ele dentro de uma caixinha, você pode acostumar ele sentado no seu colo, você pode acostumar ele com o cinto de segurança, você pode acostumar ele com a janela aberta. Tem milhares de formas diferentes que você pode fazer com o carro. Já no avião não tem muitas opções, não dá para colocar a cabeça na janela do avião para o seu cachorrinho. Mas a caixinha, ela vai proporcionar essa viagem tranquila para ele em qualquer lugar que seja. Carro, ônibus, avião, bicicleta. Quem viaja de bicicleta? Só eu amo bicicleta. Beleza, vamos continuar aqui, ó. Boa noite aí, Leonardo Gamer. Leonardo Gamer falou oi. Oi. E Lúcio Roberto falou oi. Estamos conversando ali, ó, sobre... É no YouTube isso. Ó, é legal que o que a Mariane falou aqui, ó. Eu não queria perder essa mensagem da Mariane. Eu vou deixar aqui fixada. Pode ser, Mariane? Se você se incomodar, depois você me diz. Que vai ficar aqui que eu quero falar sobre isso aí. Não tem nada a ver com a nossa live, mas eu vou falar sobre isso aí. Outra enquete que eu fiz lá no Instagram. O que é mais importante em uma viagem? E aí eu pus a opção segurança e pus a opção conforto. Agora que a gente já falou sobre o lugar onde o seu cão vai dormir, lembra, eita, tá voando tudo aqui, que o mais importante para o seu cão é ele se sentir seguro. Isso é o mais importante. Ele se sentir seguro. Não entenda a segurança como a forma como você vê a segurança. Porque senão você nunca vai imaginar levar um cão numa viagem de avião, que ele não vai estar junto com você, ele vai estar dentro de uma caixinha, colocado num ambiente separado, lá junto com as bagagens. Você nunca vai entender segurança do cão dessa forma. Só que se o seu cão, sim, está acostumado a ficar sozinho, tem independência, tem esse lugar onde ele é acostumado a ficar dentro, guardado, seguro, ele está bem. Essa é a verdade. O que é conforto para o cão? É um conceito completamente diferente do que é um conforto para nós. A gente coloca uma caminha para um cão, aquelas caminhas cheias de algodão, almofadinhas, né? Tudo bem gostosinho. Para nós é bem gostosinho. Entenda que para o cão, ele está acostumado a dormir na terra, no chão, né? Isso que é importante a gente entender. O que é conforto para nós é a mesma coisa que é conforto para o cão. Então, na verdade, aqui não tem certo e errado. Foi só uma questão para levantar para vocês. Embora a maioria votou que é mais importante o seu cão se sentir seguro numa viagem. Só que a partir do momento que essa segurança ela é traduzida como a segurança que o seu cão imagina, um lugar que ele considera como seguro, você está falando de conforto para o seu cão também. Porque ele vai dormir melhor. Ele vai descansar de verdade. Isso é conforto. Não adianta ele estar dentro de casa, ou seja, na casa onde ele vive, e ele não conseguir dormir direito. Ele até pode se sentir seguro, mas onde que está o conforto? Como é que ele vai conseguir descansar? Ele não consegue pregar o olho, porque ele está sempre atento, preparado, qualquer barulhinho, ele acorda. Então, entenda dessa forma, que a segurança para o cão, a partir do momento que ele entende como segurança, é sinônimo de conforto para o seu cão também. Acho que eu vou falar um negócio da Mariane aqui agora. Deixa eu só pegar uma última opção de pet friendly aqui, para a gente poder falar. O que você acha que seja um lugar pet friendly? Ah, é uma que está aqui, ó. O pessoal respondeu lá. Uma área separada para
para xixi e cocô. Poxa, legal. A gente conversou sobre pet friendly aqui, o que é de verdade um lugar pet friendly, inclusive na minha visão, não sei se vocês também têm essa visão, mas um lugar que tenha uma área separada para o seu cão fazer xixi e cocô deve ser considerado um lugar pet friendly. Ele recebe sim o termo pet friendly, talvez não da forma como a gente imagina que deve ser, mas ele é considerado hoje um lugar pet friendly se ele tem segmentações para cães, se ele tem um espaço reservado para cães, se ele permite que seu cão fique com você o tempo inteiro. Tudo isso é considerado como um pet friendly atualmente. Você vai encontrar, se você chegar num lugar que é dito pet friendly e ele não tiver esse mínimo, que é um lugar para o seu cão fazer xixi e cocô, quando você precisar fazer xixi e cocô com o seu cão, você tem que sair do lugar e ir para um lugar fora de lá, não faz sentido para mim isso acontecer. Lembra sempre o que é conforto para nós, né? O que é oferecido para nós nesses lugares. Um lugar para você ir no banheiro. É o mínimo que tem que ter. Se você chega num lugar que não tem banheiro, estamos com problemas aí. Então, para o seu cão ter um lugar para fazer xixi e cocô, deve ser considerado sim como um lugar que é pet friendly. Ele pensou um pouquinho nos cães das pessoas que viriam até ali. Mas é uma boa opção sim. Deixa eu falar agora aqui da Mariane. Aqui. Eu vou até tirar o fixado. Não vou tirar não. Que ela colocou: meu cachorro escolheu a casa inteira para dormir. Às vezes eu pego ele dormindo até no banheiro. Entenda agora o seguinte. Bom, pode ser que eu esteja errado também. Se eu tiver, depois você me corrige aí, Mariane. Porque o que eu entendo dessa frase aqui é que você consegue ver o seu cão dormindo em vários lugares. Então eu imagino que ele faça isso durante o dia. Quando você está acordado ou você está próxima dele, você vê ele dormindo e escolhendo alguns lugares para dormir. O seu cão talvez não esteja dormindo de verdade à noite. Talvez ele esteja alerta a noite inteira. E a única hora que ele consegue relaxar e dormir de verdade é quando você já está acordada e pode olhar pela casa e cuidar dele. Entenda dessa forma. Se o cão está dormindo o dia inteiro, talvez não seja um sinal de preguiça. Provavelmente é porque ele não está conseguindo dormir e descansar à noite. E na maioria das vezes está relacionado a não ter um lugar seguro para ele dormir. Agora, se ele fica toda noite trocando de lugares, é mais um motivo ou uma observação, sei lá, é mais uma razão para você ficar atenta que talvez ele não tenha encontrado ainda um lugar seguro para dormir. É muito mais importante até. Ele está procurando, ele está querendo identificar qual é o lugar onde ele realmente pode descansar, que não tem problema nenhum, nada vai incomodar ele. Esse é o ponto principal de você imaginar o seu cão dormindo em qualquer lugar. Ele precisa ter, sim, um lugar para chamar de seu. Imagina desse jeito. É lógico, quando a gente fala de caminhas para cães, é uma coisa que a gente faz durante o dia. Durante o dia a gente pode ter um lugar para o cão relaxar ali, roer um osso, roer um brinquedinho, pegar e dar uma deitada enquanto você está assistindo uma televisão ou fazendo alguma coisa, ele ficar esperando ali, porém acordado. Não faz sentido ele enroscar ali e ficar dormindo o dia inteiro. Se isso acontece, o seu cão precisa urgentemente que você arranje um lugar seguro e construa um lugar seguro para que ele possa dormir de verdade à noite. Cães não têm costume de dormir durante o dia, muito menos o dia inteiro. Pense sempre de jeito. Bom, se eu falei errado aí, Mariana, se não era nada disso, pode por aí, Beto viajou. Não é nada disso. Ele dorme a noite inteira e dorme o dia inteiro também. Pode ser isso também. Olha lá, ó, Juliana colocou, boa noite, Juliana, entrou no finalzinho aí, quase a live terminando. Que saudade, como faço o meu dog acostumar com o meu gato? Meu gato já é idoso e o cachorro tem 2 anos e meio. Boa. Bom, se eu não te responder aqui, Ju, depois você me lembra no direct, por favor, porque eu ainda vou falar um pouquinho aqui de viagem e talvez o tempo não dê para falar sobre isso, tá? Vamos lá. Agora é a hora que você tem que pensar naquele planejamento que eu falei lá no começo, né? Naquilo que a Mariana estava falando do cão poder viajar 7 horas direto, né? Foi a Mariane. Foi a Neia. A Neia falou que o cão viaja 7 horas para Minas. É agora a hora que a gente vai falar sobre isso.
que a gente vai planejar a viagem para o nosso cão. Não faz sentido a gente ter um cão em casa e querer viajar com ele se você não planejar isso. E o planejamento começa a partir do momento que você pensa em fazer uma viagem com o seu cão. É aí que vai começar. Então vamos lá. Ó. Eu fiz umas anotações aqui, não sei se está na ordem cronológica, mas eu espero que esteja. Primeiro de tudo, é você saber para onde você vai com esse cão. Qual é essa viagem que você vai fazer? Para onde você vai? É uma casa? É um hotel? É uma praia? É uma casa onde já tem outras pessoas e já tem outros cães? Tudo isso você precisa levar em consideração para poder planejar direito essa viagem com o seu cão. Lembra que a viagem ela começa muito antes. Assim que você pensa na viagem, ela já começa. Você já começa a preparar o seu cão e se preparar também para poder fazer uma viagem de sucesso. Então a primeira coisa é para onde eu vou? O que tem nesse lugar? É um lugar pet friendly? Meu cão vai poder utilizar todos os lugares? Aonde ele não vai poder ir se esse lugar não é tão pet friendly quanto eu imaginava? Que momentos ele vai ter que ficar sozinho? Ou que lugares ele vai ter que ir? Você precisa entender toda a dinâmica que vai existir nesse outro lugar para você começar a preparar o seu cão para isso. Porque a ideia não é deixar o cão. A ideia é sempre levar o seu cão para que ele participe de tudo junto com você. Então o primeiro ponto é saber para onde você vai, se vai ter cães, se vai ter outras pessoas, como que é esse lugar e quanto tempo você vai ficar lá. Outra situação, quanto tempo de viagem você vai ter com esse cãozinho? Se você for de carro e o seu cão já está acostumado com carro, porque a partir do momento que você pensou em viajar de carro, você já começou a fazer uma adaptação, uma habituação para que ele conseguisse e gostasse de passear e viajar de carro, você tem que entender quanto tempo de viagem eu vou ter. É de carro? Tá. Aonde eu vou conseguir parar para o meu cão manter a rotina dele de alimentação, de hidratação e de xixi e cocô? Porque como a Neia disse, 7 horas de viagem, eu, Beto, tô falando de eu, né? Eu não aguento 2 horas sem parar para fazer um xixi, para esticar uma perna. Eu sou velho. Mas imagina o seu cão, ele tem uma rotina dentro de casa. Não é saudável para ele ficar segurando xixi, segurando cocô, ficar muito tempo sem se alimentar. Pior ainda, se alimentar dentro de um carro. Às vezes nós fazemos isso, né? Leva lanchinho, come aí lanchinho enquanto estamos, para não perder tempo. Planeje com antecedência a sua viagem. Pense no seu cão, na qualidade dessa viagem, na experiência boa para o seu cão, para você poder cada vez conseguir viajar mais com ele. Então faça paradas, leve o seu cão para fazer xixi, cocô, leve o tapetinho para você colocar ele fazer xixi no lugar certo, para não precisar ficar deixando cocô em outros lugares, xixi em outros lugares, sujando outros lugares. Então leva tapetinho, leva comida, leva tudo e faça paradas regulares para que o seu cão aproveite da melhor forma essa viagem. Não tem nada a ver você alimentar o seu cão e ir para o carro, ele vai vomitar. Não tem nada a ver. O seu cão só vomita no carro se ele não está acostumado e não fica confortável dentro de um carro. Aí ele pode vomitar, pode ter diversos problemas aí de saúde. Mas essa é a segunda situação. Quanto tempo vai demorar essa viagem? Como você vai fazer essa viagem? É de carro? É de avião? É de ônibus? É de bicicleta? É a pé? Tudo isso é importante você pensar. E preparar o seu cão para isso. Você ter uma caixinha, mostrar para ele como que faz esse transporte, aonde ele vai ficar. Tudo isso você precisa levar em consideração de acordo com o tipo de transporte que você vai fazer. Se é no carro, seu cão precisa estar confortável e conhecer como o carro funciona. Para ele poder caminhar dentro daquilo que a gente falou, tem mais opções no carro para o seu cão ficar mais confortável, porém ele precisa sim estar confortável nessa viagem. Então pensa como você vai. Boa aqui, ó. Como é a segurança do lugar onde você vai? É uma casa que você controla o portão, que você controla a entrada e saída? É um lugar onde é aberto, tem uma praia que você pode deixar o seu cão solto? Como que funciona a segurança desse lugar? O seu cão está preparado para isso? Você planeja essa viagem e começa a preparar o seu cão para poder ficar solto, para poder não ficar saindo quando abre um portão, quando abre uma porta. Tudo isso você precisa fazer com antecedência, preparar o seu cão para essa viagem, para que ele possa aproveitar ao máximo essa viagem. Então, pensar como é a segurança do lugar, que riscos o seu cão pode ter lá. Tem uma praia, tem água, o seu cão sabe nadar, ele gosta, o seu cão vem quando você chama ele,
Porque se ele entrar na água e ele for indo, e você ficar aqui, ei, volta, e ele te ignorar, e aí? Como é que você vai pegar esse cachorro? Então pensar nessa segurança, são pequenos detalhes que você precisa entender e conhecer o seu cão para poder oferecer uma ótima viagem para ele, uma ótima estadia. E, como a gente disse que viagem só faz sentido se o cão precisa passar uma noite nesse lugar, aonde o seu cão dorme? Como é a rotina de noite do seu cão? De descanso do seu cão? Ele tem um lugar específico onde ele realmente descansa? Esse é o mais importante, ele ter um lugar. E aí você levar esse lugar para lá. Levar a caminha do seu cão para esse lugar. Uma coisa somos nós. Ah, vou dormir um dia ou dois aí, deitado numa cama ruim, ficar com dor nas costas. Mas o seu cão precisa passar por isso? É interessante para o seu cão passar por isso também? Ficar 3, 4, 5 dias num lugar dormindo mal, sem descansar, não é legal para o seu cão dessa forma. Para nós também não, só que a gente é meio bobo, a gente acaba aceitando essas besteiras. Se eu pudesse, eu levava minha cama. Não tem nada melhor quando eu volto de uma viagem, deito na minha cama e falo, eita, minha cama. Por que eu não posso ter isso lá também? Se o seu cão pode, não faz sentido você não oferecer isso para ele em outro lugar. Beleza. E a última coisinha com relação à viagem é, o que você vai fazer lá com o seu cão? Quais são as atividades que podem ser feitas? Que lugares vocês podem frequentar? Tudo isso é bom você planejar, programar, tudo bonitinho. Que lugar você quer conhecer? Onde você quer levar ele? Olha que legal. Tudo isso é importante a gente planejar quando a gente quer viajar com o nosso cão. Não pense diferente, não faça nada de uma hora para outra. Não arrisque. Não coloque na roleta da sorte de falar, talvez ele se dê bem, vamos ver se dá tudo certo. E enfiar o seu cão numa viagem louca aí. Não pense dessa forma. Prepare, planeje toda a viagem que você vai fazer com o seu cão. Temos um tempinho aqui ainda. Deixa eu ver, a Ju ainda falou, o meu sempre vomita no caminho, entrar no carro em menos de meia hora vomita, posso dar um Dramin? Não sou veterinário para aconselhar, dar medicação. Tudo que a gente precisa fazer é entender se esse vômito realmente é por causa de algum problema físico do cão, se ele ou orgânico do cão, né? Então é legal consultar um veterinário para saber se isso tem a ver com isso, porque aí não é uma questão de dar um Dramin para ele não enjoar. Seria uma questão de cuidar mais da dieta do seu cão, para ele não vomitar. Às vezes o que ele come pode estar fazendo ele vomitar também. Mas o que eu acho, principalmente nessa, Ju, é que o seu cão não gosta e não fica confortável dentro de um carro. Se ele já começa a babar assim que entra no carro ou até antes, é sinal de que ele não se sente confortável durante um passeio ou uma viagem de carro. A melhor coisa é habituá-lo a passeios de carro, relacionar a coisas boas, fazer pequenos passeios de carro com ele. Quando eu digo pequenos passeios, entrei no carro, liguei o carro, fui para frente e dei ré. Isso é um pequeno passeio, isso é uma habituação de cão. Depois que ele estiver acostumado com isso, aí ele pode fazer quantas viagens de quanto tempo for, desde que você planeje as paradas para ele fazer um xixi, um cocô e comer. Será que cachorro sonha? Porque o meu de vez em quando dá uns latidos enquanto dorme. Cachorro sonha assim. Eu só não sei se ele sonha colorido, preto e branco igual a gente. Mas sem dúvida, cães sonham. Existem estudos já que dizem que as regiões do cérebro que são ativadas quando o cão está dormindo tem tudo a ver com as regiões da nossa memória também. Então é bem provável que eles tenham sonhos com coisas que eles viveram ou que coisas que não viveram estão vivendo. Aí já não sei também dizer esses detalhes aí. Mas ele sonha assim. É legal quando está sonhando, quer dizer que está pesado o sonho. Ou está pesado o descanso. Ele está dormindo pesado, ou seja, ele está dormindo mesmo. E aí ele está sonhando, ele já entrou naquele estado de sonho que eu não faço ideia como é que é isso. Essas questões de cérebro, sonho, eu não sei nada. Mas cão sonha assim, Mariane. Deixa eu ver. Eu vou falar com a Juliana depois no particular. Você me chama, Ju, pra gente falar do seu gato lá, pra fazer essa adaptação. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre viagens de hoje. A parte mais importante foi o que a gente falou no finalzinho, que é o planejamento da viagem e preparar o seu cão para isso. Não tem nada melhor e você não vai conseguir uma viagem melhor e boa com o seu cão se você não preparar e planejar tudo com antecedência e fazer tudo aquilo que está ao alcance do seu cão, aquilo que ele consegue fazer. E se ele não está pronto para esse tipo de coisa hoje, você prepara ele para que vocês possam fazer isso depois. Essa é a ideia. Não faz sentido você deixar um cão e ir fazer uma viagem se você
trouxe um cão para viver com você. Essa é a ideia, pessoal. Muito obrigado para todos. Eu espero que estejam bem, que fiquem bem. E na segunda-feira temos mais uma conversa com uma pessoa que adotou um cãozinho e tem uma experiência super legal para passar para vocês aí. Nos vemos em breve. Muito obrigado, Mariane, Néia, Soninha, Juliana, todo mundo que participou aí. Fiquem com Deus. A gente se vê em breve. Até logo. Tchau, tchau, pessoal.